Olá, licitantes, licitadores, advogados e todo mundo que está acompanhando esse ADVcast. Eu sou Luiz Eduardo Zanotto, advogado, membro da Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina, e estamos aqui gravando um episódio especial dentro do 11º Congresso de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina, conversando com nossos palestrantes aqui, aproveitando para trocar uma ideia muito interessante sobre os temas que foram e estão sendo abordados no Congresso. Comigo agora, neste momento, uma figura queridíssima, um nome de expressão nacional na matéria de licitações e contratos, meu querido amigo Murilo Jacobi Fernandes. Obrigado por ter vindo aqui, Murilo. Que isso, Zanotto. Uma grande honra, uma satisfação estar aqui no ADVcast. Eu acho que é um momento muito profícuo aí para a gente tratar desses temas relevantes que a gente tem discutido nesse evento. Que legal, Murilo. Aproveitando, então, já, a palestra tratou sobre sistema de registro de preços, que é um tema que desperta paixões, porque ou ele é o queridinho, ou ele é odiado, às vezes parece que é um pouco mal compreendido, às vezes parece que tem concorrentes aí, que o credenciamento veio para substituir, não veio, enfim. Te pergunto, o registro de preços de fato é um procedimento auxiliar ou ele acaba se tornando regra? Zanotto, acho que é uma pergunta extremamente difícil de responder, né? Porque, veja só, a gente passou por vários momentos no registro de preços, né? Desde lá de trás, quando a gente volta em 2001, quando você tinha o carona desmensurado, sem regras nenhumas, depois, afinal de contas, fedando o carona, que voltou a ser regulamentado depois. Então, a gente passou por vários momentos dentro desse cenário. E o que eu acho que esse momento que a gente está passando agora, e faz muito sentido quando a gente pensa no espírito da 14133, porque a 14133 traz planejamento, governança, essas ideias de a gente pensar os processos de maneira mais ampla. O registro de preço é uma ferramenta essencial, mas não é para tudo. E não dá para ser para tudo. Porque ele tem desvantagens, ele tem problemas. Quando você registra e fala, para mim é maravilhoso, porque eu não digo quanto que eu vou comprar, eu estou perdendo economia de escala. Porque se eu dissesse, eu vou comprar 100 unidades, o fornecedor coloca o preço de 100 unidades. Se eu vou registrar o preço de 100 unidades, eu não sei se vou comprar 1, 10, 50. Então, eu não posso ganhar economia de escala nisso. Se eu sou um fornecedor, eu não vou colocar economia de escala nisso. Então, ele tem suas desvantagens. Outro ponto, né, por exemplo, essa questão de pedir à vontade como eu quiser. Para a administração é lindo. Sob demanda. O sob demanda. Mas isso pode ser extremamente prejudicial aos fornecedores. Né? O desafio logístico disso, como é que você faz isso para as empresas locais conseguirem atender? Você registra, 500 cadeiras e dá com 5 dias e pede as 500 cadeiras. Né? O material almoxarifado, registra 10 mil canetas, aí você pede 10 canetas de uma vez só. Pequena papelaria local não consegue atender e ela nunca imaginou que fosse ser assim. Então o registro de preço, eu entendo que ele é uma ferramenta para um cenário específico. São demandas que você consegue se programar e exige uma governança no sentido de uma linguagem para que você traga transparência na comunicação para ele trazer bons resultados. Mas aí, Murilo, eu trago um ponto que acho que é interessante. Por favor. Tu disseste essa questão de é um cenário que é possível se planejar sobre a demanda. Mas com a Lei 14.133 tornando explícita a figura do fornecimento continuado, não seria o fornecimento continuado a minha regra e o registro de preço justamente a minha exceção? Ou seja, eu me planejo para o fornecimento continuado e o registro de preço eu uso justamente para aquilo que eu não planejo. Perfeito. Não, eu acho, Zanotto, se eu falei isso, desculpas que não foi essa a intenção. O que eu acho que é importante é a questão de comunicação. Vou contar um exemplo que eu contei em sala de aula. A Polícia Militar do Estado de Pernambuco foi fazer licitação para comprar espada. Ok? Eles entregam para os oficiais quando eles se formam, absolutamente específico. E ele colocou 200 espadas no registro de preços. E ninguém apareceu. Aí a licitação foi deserta. Ele mudou a ata de preços. Ele falou que a estimativa é que eu vou precisar de 50 espadas a cada 3 meses, que é quando acaba cada curso. Então ele falou o seguinte, a minha expectativa é a cada pedido pedir entre 40 e 60 espadas. Eu não sei quantos eu pedi, porque tem gente que forma mais. As turmas costumam ser 50, mas às vezes tem gente que reprova, gente que abandona. Então ele colocou de 40 a 60 a cada pedido. E aí as empresas foram para a licitação. Porque falaram, 200 espadas eu não consigo fazer quando você pedir para te entregar.
Agora, de 40 a 60, eu consigo entregar em 30 dias. Então, eu acho que esse cuidado de comunicação, não é porque eu consigo planejar, mas eu consegui dar uma comunicação clara. Eu vou comprar 500 cadeiras. É um exemplo péssimo, porque ninguém compra cadeira picada, mas só para efeito de exemplo aqui. Às vezes se compra. Justo. Às vezes se compra. É justo, perfeito. Então, eu coloco o seguinte, olha, eu vou pedir pelo menos, a cada pedido, 5 cadeiras e no máximo 20. Pronto. Você já consegue preparar o fornecedor, o desafio logístico dele. Eu tive um evento, que eu tive isso há muito tempo atrás, em Porto Velho, e eu falando de registro de preços, que eu adorava registro de preços, e uma pessoa levantou a mão. Também adoro, professor. Eu, que legal, o que você mais gosta de preços? Eu já quebrei 3 empresas com ele. Eu, como assim? Porque eu boto prazo de entrega, era material de almoxarifado, eu boto prazo de entrega de 3 dias úteis. Aí eu peço uma caneta a cada 3 dias úteis. E ninguém consegue entregar. Veja que ele é uma ferramenta para, eu acho que é isso, demandas que você não são absolutamente previsíveis, mas você tem uma ideia e você consegue colocar uma comunicação clara. Eu posso dizer, material de almoxarifado, dizendo, cada pedido vai ser no mínimo R$200, no máximo de R$2.000. E a pessoa consegue preparar, poxa, R$200 eu pago um frete de um município próximo para lá, mas eu não pago um frete de Porto Alegre para Porto Velho. O que a gente escuta muitas vezes é isso. Não, essa empresa que ganhou um registro de preço aqui, vamos testar ela. Vamos testar, ver se ela consegue me atender. Eu vou pedir uma concha de utensílio de cozinha, uma xícara, ver se ela entrega mesmo. Como, na verdade, pedir realmente uma xícara, uma colher, um fouet, acaba sendo algo totalmente desproporcional em qualquer realidade administrativa que a gente imagine. Então, me parece que existe um pouco essa distorção do registro de preços ser muito usado porque realmente, e aí eu te pergunto, é muito fácil fazer registro de preço? É mais fácil que uma licitação tradicional? Quando a gente tinha a mentalidade diferente da época da 8666, né? E de novo, o senhor está otimista, porque eu acredito que a gente não mudou de mentalidade ainda. Justo, perfeito, Zanotto. Excelente observação. Veja, eu acho que a 1433, como eu falei, propõe uma mudança de visão, planejamento e governança, que não está implementada ainda. Eu acho que vai ser o trabalho da próxima década, mas se a gente conseguir fazer isso, eu acho que daqui a 50 anos o Brasil é outro. Porque o que eu vejo no nosso passado, dos 30 anos de 8666, é a cada 4 anos, toda a prefeitura aprendendo tudo de novo. Por quê? Porque não tem governança, não tem planejamento. Então, eu acho que a gente sempre avançava em 2, 3 anos, depois voltava para estaca zero ou muito próxima da zero, né? Lógico, você tem órgãos com estruturas, com órgãos muito fortes, cidades muito relevantes, e que isso não era verdade. Mas nos nossos 5.500 e tantos municípios, eu acho que pelo menos para metade isso era muito verdade. Então, quando eu tinha uma lei que não tinha um planejamento como princípio, apesar dos tribunais de contas baterem na tecla, ETP, por exemplo, não surgiu com a lei, isso é falado desde 2000 e pouquinho, mas quase ninguém aplica. Quando você traz essa filosofia, eu acho que você contribui para que o registro de preços seja usado do jeito certo, e aí ele é mais difícil. Mas se eu vou fazer o registro de preços de qualquer jeito, é lógico, é muito mais fácil. Eu quero comprar microfones. Quantos? Eu não sei, bota 1.000 aí. Inclusive, até a própria lei admite que eu posso colocar alguns itens sem quantidade máxima. Exatamente. Porque eu não tenho histórico, porque estou comprando a primeira vez, gêneros alimentícios, né? Enfim, não precisaria colocar o máximo, né? Eu vejo muito essa questão da incerteza no registro de preço, mas concordo bem com a tua colocação que de fato a gente precisa tentar reduzir essa incerteza para ele se tornar comercialmente interessante para o mercado. Porque a maleabilidade é muito grande. Tu pode dividir itens em lotes, dividir por região, dividir por local de entrega, e tudo isso tu vai fomentando competitividades locais ou regionais dentro de uma necessidade que seja global. Né? Exatamente. Você tem uma ferramenta que ela serve para diversos fatores. A possibilidade de você permitir a pessoa participar com um quantitativo menor, a possibilidade de você fazer realmente isso, lotes por regiões, lotes por finalidades, e uma série de coisas diferentes. Isso torna o registro de preço muito versátil. Mas usar ele de uma maneira coerente não é tão fácil assim. As pessoas para registro de preço realmente pensam, é muito fácil registrar o preço. Por quê? Eu chuto quanto eu quero, faço o registro de preço lá e eu peço quando eu quiser. Só que isso não se alinha com a ideia de você conseguir uma administração que evolui. E o pior, isso não se alinha com o que você vê no mercado. Um bom fornecedor, ele precifica a incerteza, ele precifica o risco. E quem não precifica? O mau fornecedor, o aventureiro. E aí você reclama que na sua licitação só ganha empresa ruim. Por quê? Porque você coloca que eu vou comprar 5.000 canetas,
você chega no final do ano, perde 250, e você pediu 50 nos primeiros 3 meses, 200 nos últimos 6 meses. Como é que o fornecedor se organiza com isso? Né? Então, eu acho que essa comunicação clara, o edital colocando essas referências, lógico, quanto mais eu me limito, pior para mim, porque eu exijo um planejamento maior. Se eu falo que cada pedido vai ser no mínimo de R$500, no máximo de R$2.000, R$3.000... Significa que eu vou saber distribuir esses que eu vou ter que me organizar para pedir. Então, o pessoal pediu aqui, a pessoa deixou acabar a caneta da sala dele para pedir, eu vou ter que esperar ter pedido até R$500, porque eu não vou comprar só para ele. Então, isso me limita, mas pelo outro lado, eu torno o fato de precificar mais fácil. E aí eu aumento a chance do bom fornecedor falar, opa, nesse me interessa. Porque de R$500 a R$2.000 eu consigo ter em estoque, eu consigo manejar. Acaba sendo economicamente mais interessante também. Exatamente. Nas novidades da 14133, uma delas justamente é a questão de robustecer o sistema de registro de preços, expandindo um pouco mais o escopo dele, que em princípio ele tinha essa ideia de ser um almoxerifado virtual da administração na casa do fornecedor, que realmente eu vou pedir on demand, vale só para determinados bens, porque se tinha uma dicotomia que na minha visão não correspondia, que só podia ter serviços continuados com o 8666 e não entregas parceladas, mas poderia ter, porque o mercado assim trabalha, né? Enfim. O fato é que o registro de preço ele ganhou corpo na Lei 14133, inclusive admitindo ele para uso em obras e uso em contratações diretas. Dispensa de pequeno valor, até consigo enxergar dispensa de pequeno valor como uma mini licitação, vamos dizer assim, qualquer coisa, mas inexigibilidade e outros tipos de dispensa se aplicaria também em registro de preço? Eu vejo que sim, Zanotto. Veja só. O exemplo que a gente usa muito é nosso escritório é contratado para dar pareceres jurídicos, né? E quando você é contratado para dar parecer jurídico para um órgão, ele parte de umas premissas. A situação é complicada ou complexa, o meu jurídico interno não se sente segurança para decidir, eu preciso de um apoio externo dentro desse contexto. Então eu poderia, por exemplo, fazer uma ata de preço para inegibilidade para contratar parecerista. E conforme surgir no cenário, eu vou demandando parecer. Ok? Surgiu um cenário que o meu jurídico precisa de apoio, vou pedir um parecer. Principalmente quando estou tratando de projetos, às vezes, muito complicados. Algumas prefeituras estão investindo muito em PPP. E ela se programou para fazer 4, 5 PPPs no ano. Poxa, às vezes surgem desafios que são temas novos, que o pessoal não está preparado. Opa, vou contratar um parecerista. Outro exemplo que a gente traz... Fica uma dica boa, inclusive, para advocacia, hein? Olha só. Fomentar contratos de pareceres por registro de preço. Lógico. E outro exemplo que a gente fala, que também esse é mais usual, por exemplo, manutenção de equipamentos que são fornecedor exclusivo. Às vezes acontece, você tem um equipamento, ou um trator, ou um equipamento médico hospitalar, que só tem um fornecedor que faz essa manutenção. E aí, deu um problema no começo do ano, você faz inegibilidade. Aí ele dá problema em outubro, aí você faz outra inegibilidade. Por que você não faz uma inegibilidade para manutenção desse equipamento por atas de preços? E aí você demanda quando tiver necessidade, né? Lógico que a gente tem cenários, mas são exemplos que a gente consegue pensar para atender esse contexto. Me ocorreu agora a questão da contratação emergencial mesmo, né? Não se sabe até que ponto a contratação vai realmente suprir a emergência ou não, então eu consigo fazer um registro de preço para tentar ir atendendo à medida que for necessário, né? Pegando esse gancho seu, pensando agora com base no seu exemplo, medicamento. Acabou a minha licitação de medicamento, não consegui fazer outra porque judicializaram, teve problema, fazer o contrato emergencial para medicamento. Quanto que eu vou precisar? Eu tenho uma estimativa, mas se a minha licitação sair antes, eu não vou usar tudo. Então eu faço uma ata estimando o ano inteiro no emergencial, porque minha emergência agora é de um ano, né? E aí, quando a licitação sair, tá tranquilo, cancela a ata, resolve a ata, e ninguém pode pedir nada, porque a ata não gera direito, né? Então isso são ferramentas que eu poderia usar de maneira interessante. Porque me parece bem interessante essa sistemática, no sentido de que um órgão público tranquilamente pode ter um contrato e uma ata de preço para o mesmo objeto. Com certeza. Trabalhando de maneira subsidiária. Agora, não pode ter 2 atas, né? Porque não faz sentido. Lógico, mas imagine o seguinte, a lei fala, quem tem ata tem as vantagens mantidas as mesmas condições, né? Eu tenho contratado a ata nas mesmas condições. Mas hoje existe um raciocínio que eu confesso que eu não sei se eu concordo, mas os órgãos de controle têm muito isso, que o melhor jeito de conseguir o melhor preço é por uma licitação. Então você tem uma ata. Realmente
É um dogma que existe. É um dogma, né? E é muito difícil trabalhar com isso. Então imagina o seguinte, você fez uma ata de preços em outubro, está chegando em agosto, você precisa contratar um quantitativo. Aquele preço é vantajoso? Poxa, vocês precisam de preço e tá aquela coisa meio do caminho, será que eu consigo mais barato? Licita. Ué, licita. Faz uma licitação e, saiu mais barato, compra do licitante. Não conseguiu mais barato, compra da sua ata. Deixando isso claro na licitação. Essas condições, você estabelece a regra do Comunicação, jogo. voltamos à comunicação. Voltamos à transparência, à comunicação. Estabeleceu a regra do jogo, tá tranquilo. Porque se você não coloca aí, você é obrigado a comprar da licitação e aí vira uma dor de cabeça, né? Mas seria uma grande ferramenta. Poxa, eu tenho uma ata, isso é vantajoso ainda. Licita. Coloca, bota o edital na lua e licita, vamos ver qual preço você consegue. Né? Então é uma alternativa. Mesmo tendo uma ata vigente, eu poderia fazer uma nova licitação de registro de preço. Sim. Não tem problema nenhum, né? Mas eu precisaria cancelar a ata anterior para celebrar a nova. Perfeito, mas perfeito. Eu poderia, acho que poderia. Essa é a questão, né? Às vezes a gente não precisa esperar, né? Chegar no final, né, da demanda para a partir daí iniciar um novo processo, né? Porque a gente não sabe, né? O processo sabe quando começa, mas não sabe quando termina, muitas vezes. Não, mas veja só, acho que aí tem um pouquinho do preconceito, né? Todo mundo fala, a licitação é difícil. Desculpa, gente, quando você pega aí, registro de preço material de almoxarifado, não é para ser uma licitação difícil. Né? Não é à toa que está vindo o SIX aí para, quem sabe, fazer compras mais fáceis, mais ágeis, né? Instantâneas. Mas ok, mas eu entendo que a Lei 14.303 traz planejamento robusto. Por quê? Porque, cara, vou comprar um helicóptero, vou construir um hospital, realmente isso tem que ser muito bem pensado, muito organizado. Vou comprar papel e caneta, o pensamento é diferente. Então vamos lá, eu tenho uma ata, material almoxarifado, e aí acontece algum fator, o primeiro contratado fala, não consigo manter, precisa reequilibrar o preço. Quanto tempo o seu órgão demora para responder um reequilíbrio? Só um pouquinho, agora deu um tilt aqui. Tu falaste em reequilíbrio de ata de preços. Isso também é um tabu que sim. Pelo menos está sendo quebrado na lei. Exatamente. A lei não proíbe. O decreto federal traz isso de maneira explícita, né? Mas com certeza é um tabu. Estou reequilibrando o preço de ata. Né? E aí, veja só. Quanto tempo o seu órgão demora para analisar a ata? Eu tenho alguns clientes lá que, quando eu vou fazer pedido, 4 meses para responder uma ata. Você jura que você não consegue pegar... Pedido de reequilíbrio, no caso. Pedido de reequilíbrio. Pedido de reequilíbrio. 4 meses para analisar um pedido de reequilíbrio. Você jura que você não consegue, nesse meio caminho, pegar aquele mesmo edital, só verificar a quantidade, e você lançar e publicar, e aí você vê se realmente o que eu estou falando procede, você resolve esse problema muito mais rápido do que, imagina, você gasta, ainda que você for muito ágil, 40 dias para você analisar um reequilíbrio. Aí você fala, é devido, mas você quer ver com o segundo primeiro antes de me reequilibrar. Aí você para e vai pedir o preço segundo. Quanto tempo você vai gastar nisso? E às vezes botar um pregão novo na rua, você não consegue botar em um mês? Né? Um objeto que você compra sempre, que é bem padronizável. Padronizável, exatamente. Coloca na rua e vê. E aí fala, ok, olha, tá aqui a licitação, tá mais caro que o pedido de reequilíbrio. Tá bom, mantém seu reequilíbrio o resto da ata. Tá mais barato seu reequilíbrio. Opa, cancela aqui, vou fazer a demanda. Acho que tem ferramentas. A gente se pauta muito pelo preconceito. Por quê? Se você falar dentro de um órgão, você vai botar o mesmo edital do ano passado e vai lançar ele de novo, tem gente que o cabelo fica em pé. Ah, meu Deus, não, peraí, cadê o parecer jurídico, cadê tudo de novo? Ok, mas é exatamente a mesma coisa que você fez ano passado. Porque são demandas permanentes, né, dentro desse contexto. Então, eu acho que existe espaço para a gente trabalhar se a gente pensar diferente. Até nesse aspecto, me ocorreu uma seguinte situação que me parece que não é muito clara. O que de fato se registra numa ata? É simplesmente o preço do vencedor ou tudo aquilo que apareceu na licitação que vai servir como subsídio para uma contratação futura? Porque a lei prevê ali o cadastro reserva, porque a lei prevê, e se não me engano, o Decreto Federal 11.462, no artigo 18 ou 19, ele acaba sendo bem explícito de que também tem que colocar na ata de preço o preço dos demais licitantes. Então, me parece que que a lei, ou pelo menos o decreto, ele trouxe maior flexibilidade para a administração justamente nesse aspecto, pedir reequilíbrio de preços ou mesmo aumento de valores de mercado, de poder manter aquela disputa viva permanentemente. Me parece assim. Eu não sei, né, dentro da tua experiência,
se tu enxerga que muitos órgãos públicos negligenciam essa possibilidade da lei ou não? Zanotto, realmente, eu acho que esse tema é um tema que precisa de aprofundamento, eu acho que precisa ser ainda mais trabalhado e a gente começar a ver essa concepção de como isso funciona, né? Mas, sem sombra de dúvida, você tem, por exemplo, o cadastro reserva, que já é uma ferramenta de você dar agilidade, né? Porque muitas pessoas falam, eu vou apertar minha habilitação para tirar o aventureiro, porque, não, fazer outra licitação dá muito trabalho. Tudo bem, mas você tem a do cadastro reserva, que alguns objetos funcionam muito bem, né? Quem sabe, eu acho que seria, inclusive, possível a questão de você prever ou estabelecer o cadastro reserva pelo preço praticado por ele mesmo, não só quem faz o preço do primeiro, né? Afinal de contas, você tem essa possibilidade, no caso da licitação... do contrato sem registro de preço. Exatamente, sem registro de preço. Você pode ver com os outros preços quem negocia. Então, por que não no registro de preço? Então, eu acho que a gente tem muito espaço para trabalhar nessa equação. E eu acho que isso vai... isso de fato resolve um problema do jeito certo. Por quê? A gente acaba com muitos dogmas ou com muitos preconceitos, falando o seguinte, eu vou botar uma habilitação complicada porque eu acho que isso eu tiro o aventureiro. Não é verdade. Por quê? Você tem muitas empresas que não são boas em objetos, mas são ótimas em documentos. E você tem boas empresas em objetos que são ruins em documentos. Né? Aí você fala, o cara não conseguiu juntar documento da habilitação, vai saber fazer objeto? Desculpa, ele é pintor de parede, eu acho que ele não precisa saber juntar o documento da habilitação. Né? Você pode ter uma flexibilidade maior. Então, a gente tem alguns cenários. Veja só, quando a lei permite fazer um cadastro reserva, chamar o segundo, até pelo preço do segundo, ela está falando para objetos simples, né? Objetos que não criam uma dependência posterior. Eu comprei, a caneta veio ruim, eu tiro esse cara, instalo o processo sancionatório e chamo outro. Vamos ver o produto do outro. E vou chamar o outro. Na nossa vida privada você faz isso. Você compra uma caneta, ela não escreve, você vai lá em outro lugar e compra outra, procura outra marca, outra solução. Lógico, a administração tem alguns rigores a mais, mas... diria que ela tem uma manha. Você mais manhosa, mas gostei não da bem palavra. Assim, calma, não, tem que... Mas... De fato, acho que a consciência dessa prerrogativa é uma coisa que tem que ser mais explícita, vamos dizer assim. Isso, e às vezes também é regulamentada. Tem gente órgãos que quando vão tirar o primeiro da ata, leva 4 meses, porque fala que só posso tirar depois que eu concluo o processo sancionatório. Poxa, estabelece na sua ata as condições, você fala, atraso com mais de 10 dias, dependendo do seu prazo de entrega, se é viável, 10 dias, a ata está automaticamente cancelada, ponto. Depois eu vou ver se eu sanciono ou não, se o cara tem justificativa para isso ou não. Mas até nesse aspecto, a lei deixou bem claro que uma coisa é a extinção do contrato e uma coisa é a penalidade do fornecedor. Exatamente. A lei deixa claro que tu tem até 5 anos para buscar essa penalidade. Os próprios prazos do processo sancionatório são maiores do que de uma eventual extinção contratual, que, salvo engano, a lei prevê 3 dias úteis para uma extinção contratual, um recurso de uma extinção contratual. Exatamente. E aí 15 dias para todos os atos de um processo sancionatório. Então me parece que a lei deixa bem claro que uma coisa é cuidar do contrato, ou da ata, seja como for. Outra coisa é o que eu faço com o fornecedor a partir disso. Perfeito. E aí se as pessoas não olharem para essas ferramentas de um jeito diferente, você vai deixar de usar as ferramentas. Você vai ter uma caixa de ferramenta muito bacana, como o Milton Bonato fala, né? Que a Lei 14.133 tem várias ferramentas lá, e você vai continuar usando a mesma chave de fenda para usar, para chave Phillips, para tirar prego, para... Por quê? Você tem uma ferramenta melhor. Mas aquela resolve, tá? Dá muito mais trabalho, mas aquela resolve. Que eu sei usar. Exato. Então é importante a gente pensar nessas ferramentas dentro desse contexto. A vantagem de uma nova lei é permitir você olhar para as mesmas coisas com um olhar novo. E tentar trazer um resultado diferente. Eu acho que isso é importante. Eu acho que nisso a gente precisa evoluir ainda, que é a questão de olhar com um olhar novo, né? Me parece que às vezes a gente tem medo de inovar justamente e acaba querendo manter a lente velha para a lei nova, para a leitura nova. Lógico, né? Não é tão fácil assim, porque você tem órgãos de controle extremamente conservadores, às vezes procuradores de Ministério Público também são morosos, conservadores, morosos. Também com processos morosos que demoram, né, para analisar. Exatamente. Então isso, lógico, gera insegurança. Mas a gente tem boas ferramentas, eu acho que dá isso. E o registro de preço, para mim, é uma ferramenta excepcional, que resolve uma série de problemas, quando eu não tenho precisão da demanda, quando eu não sei quando eu vou precisar, mas eu acho que a gente tem ferramentas para melhorar a comunicação, reduzir o risco para o fornecedor e perceber que reduzir o risco para o fornecedor é bom para a gente. Porque isso vem em preços melhores, em fornecedores mais confiantes, mais competitividade. Né? O exemplo que eu usei da espada da PM Pernambuco. Qual é a pior coisa que podia ter acontecido? O cara que prestou serviço a última vez ter entrado na licitação de 200, porque ele sabia que nunca pede 200. Que não que eu pedi 200.
E aí você estava na mão de um fornecedor só, que poderia colocar o preço que ele quisesse, e o mercado estava lá, sem saber que ele podia entrar. Então, veja só, nem sempre a gente dá a sorte da licitação da fracassada. Às vezes entra só pilantra, às vezes entra só o espertinho, e você fica na mão desse povo. Então, é muito importante essa comunicação, para que a gente alinhe depois. E aí vira aquelas questões. Às vezes você pede 200, você fala, não vou punir, porque realmente não deixei claro isso. Mas, poxa, se eu soubesse que era desse jeito, eu tinha entrado, às vezes com preço melhor. Então a gente toma muito Afugenta os bons, né? Exatamente. Pela falta de precisão naquilo que se quer. Né? Exatamente. Precisão, transparência, comunicação. Né? Então, acho que esses fatores são importantes. E eu estou recebendo aqui um monte de mensagem de WhatsApp, e-mail, fax a gente não recebe mais, mas se tivesse eu receberia, porque eu não posso falar com o professor Murilo Jacobi de Registro de Preços sem falar de um tema extremamente sensível, que é e a renovação da ata? Ela, de fato, é uma novidade? Ela só é uma prorrogação de ata? Ou ela é uma renovação de quantidades? Ela pode ser parcial, não pode? Pode antecipar efeitos, não pode? Pode acompanhar um mandato que é 4 anos ou não? Fica nos 2 só. Excelente, Zanotto. Veja só, a lei traz, de novo, que a gente já teve uma época que nós meio que permitia prorrogar a ata, e isso foi matado pelos tribunais de contas, mas a possibilidade de prorrogar uma ata. Né? E isso é muito interessante, porque você realmente, em alguns nichos, em alguns objetos, 1 ano é muito pouco. Né? Você, se fizer uma estimativa para 1 ano, você perde, tem algumas desvantagens. E aí a grande dúvida eu fiz por 1 ano, prorroguei por mais 1 ano. Eu uso o resto do que eu não comprei, ou eu renovo minha quantidade e posso comprar a quantidade novamente? E a minha resposta é que o seu processo tem que ser coerente. O seu estudo técnico preliminar, ou seu termo de referência, se você não o fez, da onde veio o seu quantitativo? Vou usar 2 exemplos. Para efeito didático não são os melhores, mas para efeito didático são bacanas. Eu vou comprar 1.200 galões de água por registro de preços. Por quê? Porque eu uso 100 galões de água por mês. Se eu fiz por 1 ano, quando eu prorrogo por mais 1 ano, não me adianta comprar, ter 50 galões, porque a minha estimativa é 100 galões por mês. Então, se eu prorroguei por mais 1 ano, eu vou ter mais 100 galões por mês. Então, veja que a renovação é coerente, porque o meu planejamento foi feito uma estimativa em relação a uma demanda ao período. E aí, eu volto para outro exemplo. Vamos pegar, eu tenho no meu órgão 200 servidores. Eu vou fazer uma ata de preço para comprar 200 computadores. Por quê? Porque eu preciso de 200 computadores, porque a última vez que eu comprei foi 5 anos atrás, todos os meus servidores precisam trocar os computadores, eu vou fazer uma ata para 200 computadores. Faço a ata, eu vou prorrogar. Justifica eu ter mais 200 computadores? Não faz sentido. Por que eu preciso de mais 200 se eu só tenho 200 colaboradores? O meu planejamento é nesse sentido. E aí me parece que o parecer que a AGU fez vai muito nessa linha. Ela traz 4 requisitos. Ela fala que tem que estar previsto no edital e na ata, ok? Ela fala que tem que demonstrar vantagem. Ela fala que tem que ser durante a vigência da ata, porque se morrer eu não posso prorrogar. Não existe desfibrilador de ata, não. Exatamente. E o quarto ponto, tem que ter sido tratado no planejamento. Então, para mim, como é que você trata no planejamento? Quando você estima um quantitativo em relação ao período. Se eu preciso de 100 por mês, 1 ano é 1.200. Em 2 anos vai ser 2.400. Então, me parece que esse raciocínio tem que vir desde lá de trás, de algum modo, ainda que não esteja clara a questão da inovação de todos os passos, essa correlação entre da onde veio minha estimativa, de como eu cheguei na minha quantidade e se eu devo renovar o quantitativo ou não. Você ia falar alguma coisa, Zanotto? Estou curiosíssimo. Devaneando aqui um pouco, né? Justamente me pareceu um paradoxo, porque se é planejável, não é registro de preço. Porque o registro de preço é para incerteza. Perfeito, perfeito. Então, em tese, se eu sei que eu vou usar 100 galões de água por mês... Eu deveria fazer fornecimento contínuo, não é registro de preço. Eu falei que o exemplo não era bom, mas não, vamos pegar claro, o exemplo. Claro, mas eu digo só para fins de a gente pensar na ideia. Porque, e até nisso me parece que, e não querendo contrapor... Não, pelo contrário, mas é importante, o debate é importante, o debate é importante. Mas me parece justamente que a adesão à ata de registro de preço se justifica ainda mais se eu enxergo nela esse cenário de incerteza. Por quê? Ora, se eu tinha uma quantidade X de um objeto que para mim ia me atender, enfim, e por algum motivo, uma sazonalidade, algum problema, eu vou ter que
comprar mais daquele objeto e fazer licitação pode ser de fato mais moroso, aí faz sentido eu aderir a um outro órgão Perfeito. que tenha uma ata, porque ele já fez essa parte processual para mim. Perfeito. Melhor do que emergencial, inclusive, lógico. Isso. E aí tá a incerteza Perfeito. da jogada. Porque se há certeza, eu supro com um fornecimento continuado. Não me parece Perfeito. isso? E aí, nesse sentido, tem essa deturpação da finalidade do objeto, do Legal. sistema. Veja só, o que eu vejo, eu acho que se a gente for levar a ferro e fogo, isso é sempre muito difícil, porque apesar da lei permitir, em casos excepcionais, não estimar o quantitativo, você precisa ter uma noção de quanto você vai consumir. O exemplo que eu mais vivi como alta de preços no TRT, quando eu fui servidor, era material almoxarifado. Vou registrar preço de papel, de caneta, lápis, porque eu tenho uma estimativa, mas aquilo, eu não sei quanto que eu vou precisar a cada mês. Não vale a pena eu gastar calculando quanto que eu preciso a cada período. Eu vou estimar quanto que eu usei no último ano e registrar o preço para o próximo ano com uma margenzinha de segurança, 10%. A gente justificava em 25%, que ele fala, eu posso ativar o contrato, porque não registrar mais 25%. Proporcionalidade. Era uma tese. E aí o raciocínio, eu acho que ainda se aplicaria nesse sentido. Poxa, eu estimei 1.200 canetas. Por quê? Porque no ano passado eu consumi 1.000 canetas. Então, a meu base de cálculo ainda é anual. Ao renovar, eu poderia justificar, agora eu preciso de mais 1.200 canetas. Me parece ser compatível a conversa do começo ao fim. Agora, se eu falo, não, computadores, veículos, impressoras, né? Lógico, e veja só, eu posso ter o caso do computador cabendo nos dois jeitos. Eu posso ter 200 servidores e falar que vou comprar 200 computadores, ou eu posso falar, meu orçamento para renovar o meu pátio de computadores é 40 mil por ano. 40 mil por ano, 40 muito pouco. Vamos lá, bota lá 40 mil, porque dá 10 computadores de 4 mil. Faz que seja fácil de fazer conta. Justo. 400 mil por ano. 400 mil dá 100 computadores por ano. Mas meu órgão tem 1.000 servidores. Então, minha estimativa é, meu orçamento anual é esse, porque é o que eu tenho dinheiro. E todo ano eu vou trocar computador de todo mundo. Ok? Conforme eu for tendo orçamento, for disponibilizando, for ajustando, porque não é prioridade, é para ficar atualizando os computadores. Então, beleza. Então, se a minha estimativa é ao longo do ano comprar 100 computadores, se eu renovar minha ata, eu poderia ter mais 100 computadores depois. Então, veja que não é pelo objeto, não é pelo valor, é pela correlação com o meu planejamento. Gostei muito da expressão como é que é? A coerência, né, da necessidade, né? Eu renovo a ata pela coerência da minha necessidade. Se a minha necessidade, de maneira coerente, exige que eu renove quantidades, seria possível, né? Justamente. E realmente é um tema interessante, mas uma outra situação que me veio, por que os órgãos de controle têm tanto receio em não se admitir o registro de preço por grupo de itens? Mais item a item. Às vezes não seria comercialmente mais interessante tu agrupar itens menores, até para fins de padronização, daqui a pouco um fornecedor fornecer todos da mesma marca, ou do mesmo estilo, ou do mesmo modelo. Por que existe essa resistência, por que é tão batida essa regra geral de realmente item a item? E aí a gente vê licitações de 500 itens, 700 itens, onde não termina mais. Zanotto, veja só, o problema é que eu vou voltar ao exemplo do almoxarifado, porque eu acho simples e eu acho que todo mundo tem alguma coisa, um registro de preço a ver com isso. É porque a gente não costuma se organizar. Vamos usar um exemplo muito bobo, mas eu vou lá, boto um lote na minha ata de preços, vou comprar material almoxarifado e vou colocar borracha, lápis e apontador. Ok? Isso é um lote. Qualquer pessoa olhando isso sabe que eu vou comprar muito mais lápis do que borracha. Muito mais lápis do que apontador. Mas vai ganhar quem deu o menor preço para cada um desses itens. Isso eu estimulo muito o jogo de planilha. Porque se a pessoa é sagaz, ela fala o seguinte, eu vou colocar bem caro no apontador, bem caro na borracha, bem barato na borracha, bem barato no apontador e muito caro no lápis. Por quê? Porque é o que você vai comprar mais. E aí, quando você vê, você está pagando R$2 no lápis, que custa 60 centavos, porque você está pagando 5 centavos na borracha, 5 centavos no apontador, que você quase não compra. E você está trazendo prejuízo. Mas eu poderia, por exemplo, licitar um lote com 2 borrachas, um apontador e 15 lápis. Eu criaria... Tem essa flexibilidade, né, o registro de preço? Lógico, eu poderia compor meu lote de qualquer jeito. E aí, quando eu for pedindo meu lote, realmente comprar o item unitário vai ser exceção, porque eu estou pegando o pacote, considerando uma proporção que eu costumo demandar. Então, o grande problema de fazer lote é você acaba pensando um lote que é menos vantajoso. E o TCU chegou a falar, registro de preço por lote, ele tem que ganhar todos os itens.
É economicamente inviável. Eu conseguir menor preço do lápis, do apontador e da borracha? Muito difícil, né? Porque em geral eu consigo preço muito bom na borracha, nem tanto no lápis, nem tanto no apontador, mas tô ok aqui, tô ganhando, tô disputando. Conseguir o menor preço dos três? Muito difícil. O texto de falar isso. E a nova lei resolveu, pelo menos avançou nesse ponto. Ela falou, olha, eu só vou fazer lote, grupos, quando for economicamente viável, vantajoso, necessário, e eu só posso pegar o item unitário preencher 2 condições. Eu tenho que demonstrar, fazer pesquisa de preço e demonstrar minha necessidade. Então, eu posso fazer por lote. Agora a lei deixa. Qual é o problema? Se eu for comprar só o lápis, eu vou ter que fazer pesquisa de preço. Isso dá um trabalho danado, porque pesquisa de preço é terrível de se fazer. É o tema para outro podcast. Com certeza, com certeza. Então, dá para a gente tentar organizar esses lotes de uma proporção para reduzir o meu consumo de itens unitários, pensando na minha demanda, planejamento, ainda que seja algo imprevisível, algo que eu não consigo pontuar, mas eu sei que é muito, muito improvável que eu precise de 10 borrachas, um lápis e um apontador. É muito provável eu precisar de 10, 15 lápis, uma borracha e um apontador. Então dá para me organizar isso de modo que reduza a necessidade de ficar comprando pontualmente as demandas. Murilo, realmente é um tema riquíssimo, instigante, a gente poderia ficar aqui realmente dias e dias discutindo esse tema, e ainda mais com todo esse conhecimento aí, e a boa companhia. Esses debates, essas ideias maravilhosas. Murilo, obrigado por ter participado aqui do nosso podcast, e obrigado por ter conseguido comparecer também aqui no nosso congresso. Com certeza essa edição foi mais especial pela tua presença. Agradeço muito isso, meu amigo, pelas gentis palavras. Foi uma honra participar desse evento, uma honra participar da ADVCast. Eu acho que é um trabalho que a OAB tem feito de maneira excepcional, muito positivo, que outras OABs deviam copiar. Então, parabéns pelo que vocês têm construído aqui, e foi uma honra participar. Obrigado, Murilo. E vocês que estão aí acompanhando esse vídeo até aqui, não se esqueçam de curtir. Se acharam legal o tema, compartilhem, comentem como é que é o registro de preço na realidade de vocês. E sigam, se inscrevam no canal da OAB de Santa Catarina. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.